Itaquá! Eu sou a Júlia e está começando mais um episódio do podcast da Pref. Aqui você acompanha todas as novidades da cidade. Hoje a gente fala de um tema muito legal que é o projeto Vamos Passear, Educação para Além dos Muros das Escolas, que promove passeios e visitas culturais para os estudantes da rede municipal. Estamos aqui com o idealizador do projeto, o Márcio de Jesus. Seja muito bem-vindo. Agradeço o convite. Então, para a gente começar, a gente gostaria de entender como que surgiu a ideia do projeto, que ele é muito legal, né, para os estudantes. Perfeito. Na verdade, antes de começar a falar do projeto que acontece na Secretaria de Educação, eu gostaria de citar uma experiência muito importante que eu tive na minha vida profissional. Foi exatamente em 2001, Caramba. onde eu fui convidado a ser coordenador de um projeto social na região central de São Paulo. Uhum. E nós trabalhávamos com crianças e adolescentes em situação de rua, onde a sua grande maioria morava em abrigos, cortiços, áreas ocupadas na região central. Então, um dos objetivos do projeto era resgatar a cidadania dessas crianças, desses adolescentes. Então, nós começamos a percorrer esses espaços no centro de São Paulo. Então, fomos no Conjunto Cultural da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, Teatro Municipal, e aí eles começaram a entrar nesses espaços. Eles conheciam só a parte externa, eles achavam que eles não teriam acesso à parte interna. Então, nós começamos a fazer uma transformação na vida deles. Então, essa experiência eu trouxe comigo durante toda a minha trajetória profissional, inclusive na docência. E aí, como que foi desenvolvido aqui em Itaquá essa questão? Você já carregava toda essa ideia, né, de fazer uma inclusão social, que é muito importante. A gente tem vários projetos aqui na cidade mesmo. E aí, como que surgiu a ideia? Como você chegou e falou assim, vamos começar um projeto de visita que as pessoas merecem, as crianças merecem? Depois de ter retornado para a sala de aula, após estar na direção da EMEB Joaquim Perpétuo, considerei muito importante e ser o momento de apresentar esse projeto oficialmente para a Secretaria de Educação. Foi onde foi passado por todo o trâmite de análise de projeto junto ao ProEduc da Casa de Projetos, e aí iniciamos a primeira atividade no dia 15 de março de 2013, o ano passado, onde fizemos a primeira visitação no Museu da Língua Portuguesa. Então foi uma experiência incrível esse início de projeto, onde a gente começou a percorrer esses espaços culturais. Uhum. E o projeto, ele é destinado para quais séries da rede? Na verdade, o projeto ele tem dois grandes braços, duas grandes vertentes. A primeira, claro, a primeira vertente, evidentemente, para todos os estudantes, Sim. educação infantil, fundamental e educação de jovens e adultos. E a outra vertente também é promover visitas culturais aos profissionais da nossa rede. Isso é muito importante. Então, quando o profissional ele é motivado a essas ações, consequentemente ele irá motivar também os estudantes. Então, a gente atende todos os estudantes, os profissionais, pelo menos uma vez por mês, os profissionais, em algum espaço pré-indicado, onde as escolas recebem também o comunicado para depois divulgar para a sua equipe. Uhum. E como que funciona essa logística? São várias turmas que participam do passeio ou é uma por cada vez? Assim, atendeu a EMEB, mas é só a turma do quinto ano, por exemplo? Ou são várias? Na verdade, o projeto ele se baseia em duas ferramentas: o caderno orientador do ensino fundamental e também o comunicado 40, onde esses documentos explicam a organização do projeto. Então, como é que funciona? O professor, a gestão escolar, eles organizam um planejamento e enviam oficialmente ao núcleo pedagógico através do e-mail do projeto. E a partir desses planejamentos recebidos, nós vamos organizando o calendário
pensando na questão da faixa etária, do ano, do local a ser visitado. E aí a gente vai montando esse planejamento. Sim, legal. E nesse mais de um ano, né, desde 2023, tem alguns passeios que foram mais, assim, especiais, que as crianças mais gostaram? Olha, temos muitas histórias relacionadas a essas visitações. O local que nós mais visitamos é o Museu da Língua Portuguesa. O Uhum, Museu da Língua Portuguesa é um lugar encantador, de muito aprendizado, de muita cultura, de muita vivência. Então, todas as visitas, elas são únicas, são sim. diferenciadas, né? Eu acompanho todos os passeios, eu vou em todos os passeios. E eu falo com convicção que cada passeio é uma história única. Sim. Então, é difícil você expressar um local específico. Nós temos o Museu Catavento, que as crianças têm a oportunidade de participar de algumas experiências de física, de química, de biologia. Tem o próprio Museu do Futebol, que traz um resgate muito importante sobre a história dessa modalidade no nosso país. Eu tenho uma lembrança muito viva de uma visitação que o grupo da EJA fez ao Teatro Municipal para assistir à Orquestra Sinfônica de São Paulo. Então Caramba, que foi um legal. momento encantador. Sim. Atividades com os profissionais também, eles se sentem bem pertencentes, eles depois pensam em levar os seus familiares também para terem essa vivência. E eu gostaria muito de destacar também que o projeto, o nome é muito feliz, para Uhum, além dos muros da escola, né? Educação para além dos muros da escola. Porque quando a gente pensa no conceito educação, ele é muito amplo. uhum, Nós sabemos sim. que todas as ações que acontecem dentro da sala de aula têm essa finalidade Uhum, de promover algo para fora do sim. contexto escolar, dos muros da escola. Então, é a vivência com a família, é a vivência com o colega, é a questão da autoestima, a dar uma perspectiva positiva de vida, a criar memórias afetivas. E o projeto tem essa finalidade Uhum, de promover memórias afetivas, que nós sim. temos certeza que eles vão levar para a vida toda, independentemente do caminho profissional a ser seguido. Sim, é legal também que a gente fica pensando, né? Na escola, a gente tem sempre essa orientação da importância, a gente sempre vê esses lugares culturais, né? Essas visitas, e aí quando vai na prática, que a pessoa entende, né? A Perfeito. gente entende a importância. Pode ser até que muita gente não entenda e pense, ah, é só um passeio. Nossa, vai colocar a criança de novo para ir para um lugar. Mas não, tem tudo uma questão, né, por trás. E aí. E isso você aponta uma questão muito importante. Não é simplesmente um passeio, uma saída, Uhum, o sair por sair. Não, sim, ele é contextualizado. Por isso a importância do planejamento do professor. O professor, previamente, fazer as provocações necessárias para esses estudantes, para que durante a visitação, independentemente do lugar a ser visitado, seja significativo. uhum, E aí vem o pós-visita também. sim, O momento não acaba com a visitação. O mais importante vem depois, onde o mesmo professor ele pode desenvolver uma roda de conversa, pode promover alguma atividade de arte, algum teatro, para lembrar desse momento, para solidificar esse conteúdo através do passeio. E aí a gente sempre lembra que não é só o conteúdo de língua portuguesa, de matemática, de história, geografia, ele enquanto pessoa, o aprendizado enquanto pessoa.
Sim, e é até importante você comentar isso, né? De que eu me lembro, na minha época, quando eu fazia as visitações, eu precisava fazer um texto ou um desenho. Até quando você volta de férias, né? Você precisa fazer um É, desenho do que você fez nas férias e tudo mais. E é muito legal. Inclusive, já vou puxar até um gancho, de entender. Qual que é a importância disso, da criança, do estudante em geral, ele ter esse contato com a natureza, com a nossa história, né? Com a parte cultural de um país. eu considero isso como fundamental. Eu acho que para nós desenvolvermos uma criticidade, parte do conhecimento do seu entorno, da sua história. E aí, quando a gente fala da história, a gente não pode desconsiderar os aspectos geográficos. Então, toda visitação que nós fazemos, independentemente do lugar, nós abordamos essa questão histórica. Então, por exemplo, quando nós vamos ao Museu da Língua Portuguesa, ou Pinacoteca, ou na região central, ou na nascente do Rio Tietê, ou no Museu do Ipiranga, a gente não esquece de onde partimos. A gente faz uma correlação com o município de Itaquaquecetuba. Sim, Então, isso é fundamental para a criança entender o desenvolvimento geográfico e histórico. E ele perceber também a importância do seu município. Então, quando a gente fala dos passeios culturais, nós realizamos também dentro do município. uhum, Já realizamos várias atividades com crianças da educação infantil, fazendo um tour turístico pela nossa cidade de Itaquaquecetuba. sim, Então, fomos ao museu, onde as crianças foram interpretando as fotografias expostas. Fomos na praça, uhum, onde fizemos uma interpretação também visual da arquitetura da igreja, né, com um letreiro. uhum, Depois fomos na biblioteca municipal, onde as crianças tiveram oportunidade de manusear livros. E terminamos no Parque Ecológico, que é um lugar também encantador. sim, Então, mesmo que a gente faça uma atividade fora do município de Itaquaquecetuba, nós levamos as nossas raízes. sim, com certeza. Itaquaquecetuba. Nossa, muito bacana, realmente. E aproveitando também, gostaria de entender como que vocês levantam esses lugares. Assim, como que é feita a escolha, se vocês acabam também fazendo uma interação com os estudantes, de, olha, galera, vocês gostariam de visitar, a gente tem as opções, ou realmente é uma parte mesmo dos professores, da coordenação, que é decidido. Isso vai muito do olhar do docente. Uhum, Isso vai de acordo com aquilo que ele trabalha em sala de aula. Então, nós tivemos casos de professores que fizeram um trabalho sobre a história do futebol. uhum, Onde entra a mulher nessa história? Estudo de gênero, a questão dos negros que antigamente eram proibidos de jogar profissionalmente. Então entra a questão social, a questão histórica. Então o professor elabora o planejamento, olha, quero fazer a visitação no Museu do Futebol com esta finalidade ou estas finalidades. E aí eles passam para nós esse planejamento e aí a gente corre atrás de agendamento. Vale destacar também que o projeto é um projeto realizado coletivamente. uhum, Então, a central é aqui no núcleo pedagógico, onde os técnicos atuam ativamente na construção desse calendário. Eles fazem a ponte também entre o núcleo, o lugar a ser visitado e a própria escola. Isso é fundamental. Fazemos um trabalho muito de parceria com o departamento de logística, uhum, onde eles fornecem todas as possibilidades do transporte e também da nutrição, que nós levamos o kit lanche também para servir para os estudantes. Então é um trabalho intenso, colaborativo, mas o seu resultado é extremamente positivo para os estudantes. Eu me recordo de um caso que me marcou profundamente,
em uma das visitas à Pinacoteca. Uhum. Aparentemente, a Pinacoteca parece ser um lugar muito difícil de ser compreendido pela criança, que a criança não vai ter muito interesse em Sim. conhecer, mas isso não acontece. Eles gostam muito de ter acesso à Pinacoteca, ao acervo da Pinacoteca, que é gigantesco. E uma das crianças disse assim durante a visitação, contemplando as obras de arte. Ele falou assim: um dia eu quero ter Caramba. a minha obra exposta aqui. Caramba. Pensa na importância disso para a vida dessa criança. Muito. Então, a gente cria, né, artistas, a gente dá o palco, Exatamente. assim, né? É muito legal quando a criança desbrava, né? Desbrava. É tudo novo. Perfeito. Ela tá aprendendo. Acho que esses momentos são bem importantes, porque às vezes ela nunca foi em um museu, vai ao museu, vê uma arte e fala: olha, é isso que eu quero fazer. Perfeito. Um dia eu quero pintar igual esse artista. Então, são novas realidades, né? E isso também me faz lembrar que o projeto ele não é uma novidade, vamos dizer assim. Sim, Estamos falando do básico da educação, de promover atividades culturais para os nossos estudantes, até porque isso está garantido na própria Constituição. sim. Mas quando uma escola se propõe a fazer uma atividade dessa, há um custo muito grande, principalmente com transporte. Então, quando o município promove, disponibiliza essas ferramentas para que o projeto aconteça, isso é muito importante, isso é muito rico. A gente sempre costuma dizer que isso faz parte do que nós chamamos de fato de política pública, Uhum. né? Aquilo de que você cria ferramentas, estabelece possibilidades para chegar em uma finalidade tão incrível como essa. Sim, com certeza. Muito bacana saber disso. Agradeço a sua presença. Parabéns também pelo projeto, algo muito importante, de grande importância mesmo. E é legal, pessoal, conhecer um pouquinho a fundo, né? A gente vê várias fotinhas bonitinhas dos Sim, sim. estudantes, eles se divertindo, mas também é muito importante a gente entender o que acontece por trás dele, né? Obrigada pela sua Eu que agradeço o presença. convite. Gente, o episódio de hoje fica por aqui. Acompanhe a gente pelas redes sociais, estaremos lá e até lá.